Por quê? Porque do seu interior, do âmago do seu ser, diz a palavra que fluirão rios daquilo que nós chamamos da doutrina da salvação, da doutrina da eleição. Aleluia, amém. Se você se esquecer de tudo quanto nós abordarmos aqui nessa noite, amados irmãos, lembre-se do seguinte: que você e eu fomos eleitos. Aleluia, amém. O Pai, de acordo com o seu conhecimento antecipado, elegeu a você e elegeu a mim também, para nós sermos feitos segundo a sua imagem e semelhança. Diz a palavra que Ele nos elegeu, o Pai nos elegeu. E Jesus Cristo então nos redime. Aleluia, amém. Pai elege, o Filho redime, o Espírito Santo realiza então essa obra da salvação, essa obra da santificação, essa obra em que dia após dia nós vamos nos assemelhando à imagem da perfeita varonilidade que é Cristo Jesus. Então não podemos cobrar alguém que ainda não renasceu, alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, uma vida de santidade, uma vida de consagração a Deus. Aleluia, amém. No texto que nós acabamos de ler, amados irmãos, o apóstolo Pedro foi o autor dessa epístola, o apóstolo Pedro foi o autor dessa carta, e os seus receptores foram precisamente aquilo que ele chama de os cristãos dispersos nas 5 províncias romanas, não é, que hoje fazem parte da Turquia. Aleluia, amém. Pedro está a escrever para eles, para lembrá-los, em primeiro lugar, daquilo que a irmã Leopoldina falou ontem aqui. Pedro está a dizer: ora, vocês que estão dispersos, cristãos dispersos nas 5 províncias romanas, aleluia, que sois eleitos. A primeira consciência que eu gostaria que você e eu tomássemos é de que você é uma eleita de Deus. Aleluia, amém. Você foi alguém que o Senhor preferiu e incorporou você na família de Deus. Então a irmã Leopoldina dizia ontem que um dos grandes problemas que hoje nós temos, e principalmente na igreja moderna, é a grande incapacidade de nós termos consciência da natureza da nossa identidade. Aleluia, amém. Hoje é muito difícil nós podermos identificar um cristão como tal. Por quê? Porque tal como a palavra diz, que outra vez verias a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Hoje tem sido muito difícil. E o apóstolo Pedro sabia disso. O apóstolo Pedro sabia que os seus receptores, os receptores da sua carta, da sua epístola, estavam a passar por momentos difíceis, momentos hostis de perseguição. Os cristãos nessa época em que recebem essa epístola estavam a passar por perseguição por causa da sua fé, por causa da sua devoção a Deus. Portanto, Pedro, mais do que ninguém, uma pessoa experiente naquilo que nós chamamos de naufrágio, não é? A sua fé, nós sabemos que quase que naufragou. E eu vejo aqui, amados irmãos, amada igreja, Pedro a cumprir com a palavra profética que ele recebera do Senhor Jesus. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 31 e 32, Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a sua fé não falhasse. E nós vemos também em João capítulo 21, aonde Jesus vai restaurar a Pedro. Jesus restaura a fé de Pedro, porque a fé de Pedro quase que resvalou. E Pedro vai dizer assim: olha, Pedro, quando você era moço, quando você era mais jovem, tu te cingias e te dirigias a qualquer lugar onde você quisesse ir. Mas dias virão em que você será velho, não é? Em que você estenderá a sua mão e outro te cingirá. Outra pessoa não só vai te cingir, mas vai levá-lo para um lugar aonde você não queira ir. E a palavra aponta para os leitores bíblicos, sabem que a Bíblia se referia ao tipo de morte através da qual Pedro haveria de glorificar a Deus. Então Pedro começa a escrever para os cristãos que estavam a passar por perseguições, porque muitas vezes no momento da aflição nós nos esquecemos da nossa identidade.
E aqui vamos cair na mensagem que nós ouvimos no domingo, não é? As palavras de Abacuque: Senhor, até quando? Senhor, até quando a impiedade vai reinar? David vai dizer: Senhor, então será que em vão tenho lavado as minhas mãos na inocência? Então Pedro sabe muito bem o que é ser perseguido, o que é resvalar na fé. E ele escreve para lembrar aos seus receptores sobre a necessidade deles se lembrarem da sua identidade. Eu quero lhe dizer, amados irmãos, tal como disse o pastor inglês Charles Spurgeon, ele dizia que o mundo é como se fosse uma ponte. Aleluia, amém. O mundo é como se fosse uma ponte. E seria tolice demais você erguer a sua casa debaixo de uma ponte. Aleluia, amém. Você compreende? Seria muita insensatez alguém construir debaixo de um túnel, construir debaixo de uma ponte. Por isso Pedro, antes de começar a debruçar-se sobre aspectos que têm a ver com santificação e consagração, ele lembra os seus leitores. Ele lembra os seus leitores dizendo que vós sois peregrinos. Ou seja, a nossa cidade, a nossa pátria, ela não é dessa terra. Aleluia, amém. Nós aguardamos uma nova pátria. Nós aguardamos um novo país. E esse país, aleluia, na revelação de Jesus Cristo, ela vai descer como uma noiva ataviada, aleluia, para o seu esposo. Então Pedro tem que encorajar os irmãos, os seus receptores, que a fé deles, assim como o ouro, a prata, é provado com fogo, a Bíblia diz que a nossa fé, que é muito mais valiosa do que qualquer tipo de metal, do que qualquer tipo de riqueza, aleluia, há de superabundar para a glória de Deus na revelação de Jesus Cristo. Aleluia, amém. Então, amados, nunca se esqueça que você tem uma identidade, que você foi eleito e eleita por Deus. Porque hoje muitas pessoas, se há doutrina que é, portanto, menosprezada hoje em dia, e eu conversava isso com os rapazes enquanto víamos hoje para o culto, é precisamente a doutrina da santificação. Nós estamos a viver em uma época onde tudo é relativo, onde tudo nos convém. Mas mais uma vez, Pedro nos lembra de que nós temos uma identidade. Aleluia, amém. Diga: eu tenho uma identidade. Eu tenho uma identidade. Você tem uma identidade. Você tem uma missão aqui na terra. Quando eu olho para a chamada missionária do povo de Israel, amados irmãos, eu vejo que Deus chama os israelitas para exercerem aquilo que eu chamo de missão centrípeta. Ou seja, os israelitas deveriam permanecer na Terra Santa e ser um povo modelo, ser um povo exemplar, através de quem todas as outras nações viriam a conhecer o Deus de Israel. Lembre-se, Israel tinha uma missão centrípeta. Para aqueles que estudam física sabem o que esse fenômeno quer dizer. Mas agora a igreja, quando Deus escolhe a igreja, a missão deixa de ser centrípeta e a missão passa a ser centrífuga. Aleluia, amém. Ou seja, Deus te escolhe para que você possa ir para a periferia, para que nós possamos ir para o mundo e manifestarmos e exercermos diferença. Aleluia, amém. É isso que pressupõe a santificação. É isso que pressupõe, aleluia, ser santo. Ser santo, amados irmãos, pressupõe sermos diferentes. Ser santo pressupõe sermos peculiares. Deus quer que você e eu, a igreja, tem de ser distinta. Tem que haver diferença em que nós, que somos a igreja, em relação àqueles que não fazem parte da igreja. Aleluia, amém. Então eu quero lhe desafiar nessa noite, amados irmãos, a você a ser diferente. Decisão de ser diferente. Através, diz a palavra, em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de proceder. Agora, amados, quando a gente chega na altura do versículo 13, há uma expressão metafórica que o apóstolo Pedro usa. Ele diz assim: portanto, em vista que nós temos estas tais promessas, uma vez que vocês foram eleitos, uma vez que o Pai vos escolheu, uma vez que o Filho vos redimiu, e uma vez que o Espírito Santo agora opera em vocês, operou em vocês a obra da regeneração. Portanto, em vista dessas coisas, portanto, versículo 13,
cingindo, aleluia, os lombos do vosso entendimento. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Amados, o que o apóstolo Pedro quer dizer é que se existe uma maneira de você viver uma vida santa, uma vida de consagração a Deus, em primeiro lugar você precisa de uma preparação mental. Aleluia. Tudo ocorre na nossa consciência. Essa palavra cingir os lombos do entendimento pressupõe dizer lá no Oriente que os homens não usavam calças como nós usamos. Na altura os homens não usavam ternos como nós usamos. Eles usavam túnicas que maioritariamente eram soltas, aleluia, eram túnicas soltas, largas, e à volta dos seus lombos os homens tinham de colocar um cinturão, tinham que colocar um cinto. Para quê? Para possibilitar uma maior mobilidade, para que durante o trabalho árduo, portanto, nada lhes atrapalhasse. Eles podiam se mover facilmente, não é? E executar as suas tarefas. Portanto, Pedro usa essa figura metafórica, esse grafismo, cingindo os lombos do vosso entendimento, para dizer para a igreja hoje que antes de você viver uma vida santa, existe uma decisão que você deve tomar em seu coração. Aleluia, amém. Portanto, essa palavra cingir os lombos do nosso entendimento, amados, pressupõe também dizer que você deve preparar a sua mente. A questão da santificação, a questão da consagração é uma questão mental que cada um de nós deve tomar a decisão. Aleluia, amém. Eu lembro-me ali em Daniel capítulo 2, não é? Quando aqueles jovens foram carregados de Israel para uma terra longínqua, diz a palavra que Daniel assentou em seu coração. Daniel assentou em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, mas ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar e que lhes desse apenas água, legume, para que se alimentassem. Aleluia, amém. Portanto, nós vemos aqui uma atitude sábia. E hoje, amados irmãos, o mundo nos oferece muitas distrações. Hoje o mundo nos oferece muitas coisas que até não são pecado. O mundo nos oferece muitas coisas que nem sempre é pecado, porque esse é outro aspecto, aleluia, da santificação. Nós temos aprendido que nós temos que ser santos, temos que ser separados, temos que ser distintos, temos que ser puros. Mas o aspecto da santificação, amados irmãos, pressupõe um outro entendimento. Paulo vai dizer que nem tudo nos é lícito, ou seja, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Não era pecado se Daniel comesse a carne. Não havia problema nenhum se Daniel não assentasse em seu coração, não comer aquilo. Aleluia, amém. Mas por causa do senso de responsabilidade que ele tinha, Daniel tomou. Os outros podiam comer aquelas iguarias, mas Daniel decidiu em seu coração apartar-se daquelas coisas. Por quê? Porque ele tinha consciência de um nível de chamamento pessoal em relação a ele. Aleluia, amém. Por isso, a primeira coisa que nós dizíamos, amados irmãos, é que nós precisamos, em primeiro lugar, preparar a nossa mente. Que nesse ano de 2024, cada irmão e irmã aqui presente possa tomar a decisão. Que nesse ano de 2024, Senhor, eu quero me tornar cada vez mais santo, cada vez mais consagrado a Ti. É uma questão de decisão. Ninguém lhe pode obrigar a isso. Aleluia, amém. O outro exemplo, amados irmãos, de santificação encontra-se em Lucas capítulo 1. E eu vou pedir que o irmão GC nos ajude ali. Lucas capítulo 1, versículo 13 e 17. Aleluia, amém. O que é que diz a palavra? O irmão para ler, por favor. Aleluia, amém.
dizer com isso? João foi consagrado desde o ventre da sua mãe. Aleluia, amém. E muito claramente a instrução do anjo foi que Isabel, por causa da missão desse bebê que está em seu ventre, esse bebê não deverá beber vinho nem bebida forte, porque será pleno, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Aleluia, amém. Então veja em como muitas vezes, à medida em que nós nos achegamos a Deus, à medida em que nós caminhamos com Deus, na nossa caminhada, o próprio Deus pode impor-nos algumas restrições por causa da natureza, da vocação. Se calhar alguns vão dizer, mas irmão Frank, beber não é pecado. Mas irmão Frank, será que qual é o problema em comer carne? Qual seria o problema em ter uma vida normal? Mas veja que Zacarias recebe uma instrução clara da parte de Deus, de que o bebê que estava no ventre de Isabel era consagrado, portanto, foi separado para uma missão especial. E por causa da natureza da sua vocação, ele não poderia ser dado essas coisas. Mas outros homens da época de João Batista não moravam nos desertos, comiam de tudo um pouco, mas por causa da vocação de João, portanto, havia certas restrições. Então é ali onde nós vamos para o aspecto, aleluia, da consagração. Então, irmão Franco, o que é que vem a ser então consagração? Amados, consagração significa nada mais do que nós nos devotarmos a Deus. Consagração significa uma ação, uma atitude de entrega a Deus. Entrega da nossa vida, entrega do nosso tempo, entrega da nossa família, entrega das nossas finanças, entrega dos nossos projetos, entrega dos nossos planos, ou seja, uma entrega total e completa. Quando nós chegamos a um nível onde a gente percebe que a vida não gira mais em torno de nós, mas de que Deus é dono de tudo, então, amados, você não terá restrições para entregar algo a Deus. Para os leitores bíblicos, sabem que existem vários tipos de consagração. Você pode consagrar, portanto, ou seja, antigamente se consagravam certos utensílios. Antigamente podia-se consagrar ouro, podia-se consagrar prata, podia-se consagrar animais, podia-se consagrar pessoas, dependentemente, portanto, da atitude de coração de cada um. Para Sansão, por exemplo, Deus pediu que ele consagrasse o seu cabelo, ou seja, que ele não cortasse o seu cabelo, porque ele seria um nazireu. Essa foi a restrição que lhe foi imposta. Aleluia, amém. Portanto, essa ação em que nós nos tornamos cada vez mais devotos, cada vez mais separados para o uso exclusivo de Deus, nós chamamos de consagração. Aleluia, amém. Portanto, aquele hino, o hino 176, tem algo aí muito importante, não é? Onde ele diz que é tempo de nós sermos santos, é tempo de nós sermos úteis, é tempo de nós, portanto, estudarmos a palavra de Deus. Então, consagração envolve todo o nosso ser. Consagração envolve todo o nosso íntimo. Em nenhum aspecto fica de fora. Não tem como você dizer, Deus, eu te entrego o meu espírito, mas o meu dinheiro a ti não entrego. Deus, eu te entrego a minha alma, mas a minha casa, isso aqui é meu, o meu carro é meu. Não existe. Aleluia, amém. Quando a gente nos consagramos a Deus, quando nós nos entregamos realmente a Deus, envolve todo o íntimo do nosso ser. E é nesse nível, amados irmãos, é nesse nível aonde Deus nos quer levar nesse ano. Um nível de total entrega. Para alguns, se calhar Deus vai pedir que você deixe uma má amizade. Para alguns, Deus vai dizer, se calhar, olha, deixe aquela pessoa a quem você está nutrindo afeições, porque não pode haver comunhão entre aquele que está nas trevas e aquele que está na luz. Para alguns, Deus pode fazer uma petição especial. Deixa aquele homem porque não te pertence. Deixa aquele vício porque não te pertence. E muitas vezes nós queremos recusar de, portanto, dar a Deus aquilo que Ele nos está pedindo. E quando isso acontece, amados irmãos, diferente dos homens lá no Oriente, aquilo que nós não entregamos a Deus
pode se constituir em um embaraço para a nossa vida cristã. Apóstolo Paulo vai dizer: olha, visto que nós temos uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos, pois, todo o peso, todo o pecado que tenazmente nos assedia. Aleluia, amém. Portanto, aquilo que Deus nos pede, se nós não entregarmos a Ele, se nós não abrirmos o nosso coração e permitir que Ele nos santifique, pode se tornar um peso. E não são poucas pessoas que hoje estão colhendo as consequências de terem desobedecido a Deus em algum preceito, em alguma coisa que Deus pede. E nós vemos muitas vezes jovens cometendo esse erro. Sabemos que não pode haver comunhão entre um crente e um não descrente, mas ainda assim nós vemos pessoas do nosso meio, tanto nutrindo afeições amorosas com pessoas do mundo. E quando, passados 5, 10 anos, nós vemos que essa irmã, esse irmão que era, portanto, devoto a Deus, que servia a Deus, já não está fazendo. Por quê? Porque sente-se pesada. Não entregou para Deus aquilo que lhe foi solicitado. Aleluia, amém. Eu quero também que os irmãos possam abrir a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 a 26. Ainda falando sobre a santificação, ainda falando sobre a consagração. Vamos ver então o que é que o apóstolo Paulo nos sugere em 1 Timóteo capítulo 2. Desculpe, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 a 26. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 a 26. Essa palavra é para você que diz: Diácono Frank, nesse ano de 2024 eu quero ser um vaso de honra. Nesse ano de 2024 eu quero ser usado por Deus numa outra dimensão. Então nós vamos ver alguns requisitos que é requerido de você e eu. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 20, diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns, na verdade, para um uso honroso, e outros, porém, para um uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, será um vaso santificado, será um vaso útil será um vaso santificado e útil ao uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Uma palavra agora para você e eu também: foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, segue a fé, segue o amor, siga a paz com aqueles que de um coração puro fazem o quê? Invocam o Senhor. Aqui estão os requisitos. Se você quiser ser usado por Deus, porque Deus não pode usar um vaso imundo, Deus não pode usar um vaso sujo. E nós estamos lembrados a quando da ministração do irmão Cardoso, quando diz que antes do Senhor colocar um vinho novo sobre um odre, é necessário quebrar esse odre. É necessário, portanto, renovar esse odre para que então possa receber um vinho novo. Aleluia, amém. Paulo está dizendo que numa grande casa, na família de Deus, há alguns irmãos que se comportam como vasos de madeira, há outros irmãos que se comportam como vasos de barro, mas existem aqueles utensílios de honra, utensílios de ouro, utensílios de prata. Esses, aleluia. E o apóstolo Paulo ainda dá a dica: se porventura alguém se purificar destas coisas, se purificar da imundícia, se purificar da concupiscência dos olhos, se purificar da concupiscência da carne, se purificar da soberba da vida, Paulo sugere que este sim será um vaso útil para o Senhor, aleluia, e preparado para toda a boa obra. Qual é a decisão que você toma nessa noite? Quer você ser um vaso de honra nas mãos de Deus?
Quer você ser um vaso, aleluia, útil nas mãos de Deus, ou você tem se constituído em um vaso que traz desonra para o nome de Deus. Veja que o apóstolo Pedro vai dizer que do cristão é esperado, portanto, uma atitude de santidade. Por que nós temos que ser santo? Número 1, porque em primeiro lugar, aquele que nos chamou é um Deus santo. Aleluia, amém. Deus é santo. Deus não se comunica com as obras infrutuosas das trevas. Então, se nós invocamos por Pai a Ele, então Deus comunica, Deus exige que também você e eu sejamos santos. Aleluia, amém. Então, porque Deus é santo, porque Ele é santo, então Ele comunica esse atributo. Ele comunica esse princípio da santidade para que você e eu nos possamos apropriar e assim experimentar a vida abundante de Deus. Aleluia, amém. E isso é realizado pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo no crente é como rios de água viva que começam a brotar, mas também a transbordar. Aleluia, amém. É aquele crente que quando você senta ao seu lado, você consegue beneficiar da abundância dessa vida. Por quê? Porque quando você chega a um nível em que você começa a transbordar de Deus, a transbordar do caráter do Espírito Santo, então sim, você tem uma vida abundante. A vida abundante não é que você tenha uma conta bancária larga. A vida abundante não tem nada a ver com as posses que você tem. A vida abundante tem a ver com aquilo que o Espírito depositou em seu coração e outros podem beneficiar. Se você se esquecer de tudo quanto estamos falando nessa noite, lembre-se disso, que o Pai te elegeu, o Pai te escolheu como favorito entre os outros, para você viver uma vida irrepreensível, para você exercer uma força centrífuga, para você ser exemplo na sua casa, na sua família, entre os membros da sua família. Deus nos designou, em primeiro lugar, para sermos santos e irrepreensíveis. Em segundo lugar, amados irmãos, para vivermos uma vida de obediência. Não tem como nós vivermos uma vida de consagração a Deus desobedecendo aquilo que Ele manda, purificando a vossa alma em obediência à verdade. Ou seja, cada vez que você se esforça para obedecer a Deus, para cumprir aquilo que Deus manda, para fazer a vontade de Deus, então você vai se aperfeiçoando, você vai se tornando cada vez mais santo. Lembre-se, Deus é santo e Ele exige que nós devamos ser santos. Aleluia, amém. O outro aspecto importante, amados irmãos, você e eu devemos ser santos. Devemos viver uma vida distinta, diferente em relação àqueles que se encontram no mundo. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. O que é que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3? Vai dizer que porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas Deus nos chamou para a santificação. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Hebreus 12, 14 diz que essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Se depender de vós, tende paz com todos. Porque sem a santificação, ninguém fará o quê? Ninguém verá a Deus. Não tem como você evidenciar o caráter de Deus na sua vida sem vivermos uma vida de contínua consagração a Deus, uma vida de separação com o mundo. É impossível nós evidenciarmos o caráter de Deus quando nós não exercemos a nossa vocação a qual Deus nos chamou. Sede santos, porque essa é a vontade de Deus. Amados, nós devemos ser consagrados a Deus, nós devemos ser santos, para não fazermos vã. Paulo vai dizer: cuidem, tomem cuidado, para que nenhum de vocês faça vã a graça que vocês receberam.
Amados, essa salvação, diz a palavra que os anjos prescrutavam. Os anjos queriam conseguir perceber qual seria a época em que essa salvação se manifestaria. Os anjos queriam perceber e entender, mas Deus ocultou a eles. Essa salvação, amados irmãos, que custou um alto preço. Essa salvação que custou o sangue de Jesus Cristo. Quando nós não vivemos uma vida de santidade, uma vida de santificação, de consagração a Deus, é como que nós estamos a dizer para Deus: olha, não valeu nada a pena o teu sacrifício. E Paulo até vai mais além, o Pedro, que é como se nós estivéssemos a crucificar novamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, ser eleito por Deus é tanto um privilégio, mas também uma tamanha responsabilidade. Aleluia, amém. Repito, ser eleito por Deus é tanto um privilégio. Você foi favorecido, você foi eleito por Deus, o Pai o elegeu, Jesus o redimiu. Agora existe também uma responsabilidade em nós vivermos uma vida exemplar por causa daqueles que nos rodeiam. Hoje as pessoas criticam a igreja. Hoje as pessoas falam mal de Deus por causa de alguns maus comportamentos que nós cristãos temos apresentado para a sociedade. E diz a palavra que, comportando-se dessa forma, nós não só impedimos que as pessoas, nós não só nos salvamos, mas também impedimos que as pessoas se cheguem a Deus. Se cheguem a Deus. Deus quer que você e eu seja o seu referencial no mundo. Deus disse: olha, ide. Eu quero que vocês vão para o mundo e vocês brilhem. Eu quero que vocês resplandeçam como astros. Essa é a vontade de Deus. Que no mundo, ou seja, em meio a uma geração perversa, em meio a uma geração perversa e corrompida, o que a Bíblia espera do cristão é que você resplandeça, atente, como astro, como luzeiro no mundo. E a palavra que diz: nas quais possais resplandecer como luzeiros. As pessoas têm que olhar para si e ver luz. As pessoas têm que olhar para si e ver uma forma de encaminharem-se. É isso que Deus espera da igreja. E o povo de Israel falhou quanto a essa missão. Agora essa missão foi depositada para você e eu. Decida viver uma vida de mais santidade, de mais consagração a Deus. Através da oração, através da meditação da palavra. Amados, a palavra tem um grande poder de purificar a nossa vida. Aleluia, amém. Em João capítulo 15, Jesus disse que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Aí está o poder da palavra. Ela nos santifica, ela nos purifica, ela nos amolda, aleluia, à semelhança de Deus. Ore, estude a palavra, viva em comunhão. Viva em comunhão. Quando a Bíblia diz que nós temos que nos santificar, isto quer dizer que nós temos que escolher até mesmo tipo de amizades, até mesmo tipo de amizades que nós fazemos. E a Bíblia vai dizer que nós temos que nos associar ao povo de Deus, andar com o povo de Deus, estar na casa de Deus, selecionar bem as amizades, porque existem aquelas amizades que podem corromper os nossos bons costumes. Amizades essas que podem corromper os nossos bons costumes. Agora, em vez de nós influenciarmos, muitas vezes a igreja é que é influenciada. A igreja é que é influenciada. E outra palavra que o apóstolo Pedro diz, amados irmãos, é que nós devemos ser sóbrios. Devemos ser o quê? Sóbrios. A palavra sóbrio, amados irmãos, evoca a ideia que não pode existir nada em nós que possa tirar a nossa atenção do alvo. Aleluia, amém. Estar sóbrio significa estar livre de quaisquer tipo de intoxicação. Intoxicação do nosso corpo, intoxicação da nossa alma, mas também intoxicação do nosso espírito. Portanto, sede sóbrios significa que nós temos que viver de uma maneira prudente,
É isso que Pedro está a dizer a eles. Que eles deveriam ser santos, deveriam ser reverentes, mas também deveriam viver uma vida sóbria, uma vida com autodomínio. Há muitas pessoas que são dominadas pelo álcool, não conseguem deixar o alcoolismo, não conseguem deixar certos vícios, certas paixonites. Por que não falar das redes sociais hoje em dia, que roubam e tiram quase todo o nosso tempo. E quando você vê que você não tem tempo para orar, você não tem tempo para meditar a palavra, você não tem tempo para vir e estar em comunhão com a igreja, porque você não está sóbrio. Aleluia, amém. É como aquela pessoa que bebeu e embebedou-se e não está totalmente dentro das suas faculdades de raciocínio. A sua mente está corrompida. E Pedro nos aconselha: vocês vão viver uma vida santa, sim. Vão viver uma vida de consagração, sim. Mas lembrem-se, sede sóbrios. E esperai inteiramente na graça que há de ser revelada na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar com um texto da Bíblia Sagrada, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Vou pedir que o GC nos ajude a projetar. Aleluia, amém. 1 Coríntios 15, versículo 19. Glória seja. Quer que sejam lindos os seus projetos nesse ano. Por quão maravilhoso que você tenha conseguido atingir um certo nível. Mas Paulo termina a sua epístola primeira aos Coríntios dizendo que se os seus planos se refletirem apenas para aspectos que têm a ver com essa vida, se você pensar apenas nas coisas que são de baixo, então você é o mais miserável, desculpe, entre todos os homens. Se a nossa esperança em Deus é apenas para nos dar coisas, é apenas para nos dar aquilo que nós desejamos, você faz de Deus um solucionador dos seus problemas e você não se consagra a Ele, você não se dedica a Ele, então a Bíblia o considera como o mais miserável de todos os homens. E eu não quero estar nessa categoria. Eu não quero estar nessa categoria. Por isso é que Pedro escreve aos cristãos: vocês são peregrinos, lembrem-se. Não construam na ponte, porque vocês apenas estão de passagem. É necessário também assegurar um lugar na pátria celestial. Aleluia, amém. Que Deus possa rica e poderosamente abençoar a sua palavra. Que nesse ano 2024, de facto, possamos renovar a nossa maneira, a nossa devoção a Deus, a nossa maneira de viver como igreja, a sua atitude, a sua seriedade, a sua sobriedade, a sua lucidez possa, aleluia, realmente ser diferente nesse ano, e que sejamos vasos de honra, sejamos vasos úteis nas mãos do Senhor. Aleluia, amém. Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Amém.